Bom dia, vamos para mais um vídeo? Então, dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Samuel capítulo 3, tá certo? Como de costume, vamos ler os versículos. 1 Samuel capítulo 3, vamos ler de 1 a 4. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então, o texto diz que servia o Senhor Samuel perante Eli. Eli aqui diz respeito ao sumo sacerdote, né? Aquela pessoa de maior responsabilidade religiosa. Um homem maduro, um homem já com uma certa idade, muita bagagem, muita experiência de vida nas costas. E Samuel era esse jovem que estava perante Eli, ou seja, auxiliando Eli nesse trabalho a ser realizado ali no tabernáculo, tá certo? Para muitos de nós, Samuel é uma figura conhecida. Esse jovenzinho teve uma experiência de vida com Deus ainda muito novo, quando ele se viu longe da sua própria família, mãe, pai. E o que aconteceu? Por que isso se deu na vida de Samuel? Porque ele foi oferecido pelos pais, sobretudo pela mãe, para que pudesse crescer ali ao lado do sacerdote, ali no tabernáculo, fazendo as coisas de Deus, auxiliando nas coisas de Deus. Isso bem novinho. Quem conhece a história sabe que Ana, a mãe de Samuel, era estéril. Ela não tinha filhos. E ela rogou a Deus, ela clamou a Deus, ela queria muito, muito ter esse filho. E Deus lhe concedeu. Deus permitiu que ela tivesse esse rico privilégio. E ela fez um voto: se ela deixasse de ser estéril, se ela engravidasse, que ela ia oferecer esse filho para que crescesse auxiliando e fazendo as coisas de Deus ali no tabernáculo, junto com os sacerdotes. E Deus concedeu essa bênção para ela, e ela cumpriu então o seu voto. Então Samuel é esse jovem, ainda bem rapaz, que está ali perante Eli, perante o sumo sacerdote, auxiliando ali naquele tabernáculo. Agora é interessante nesse período, como está revelado aí no versículo 1, diz que a palavra do Senhor era muito rara nessa época. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que era um período um tanto quanto obscuro. Era um período em que Deus não estava tendo a devida liberdade que ele gostaria de ter para poder auxiliar o seu povo, o povo de Israel. Havia iniquidade, havia um certo esfriamento do povo, havia pecados que estavam impedindo essa palavra de Deus de agir na vida desses fiéis da época. É muito triste isso, porque quando a palavra do Senhor é rara, muitas coisas negativas acontecem, né? E é exatamente o que está acontecendo aqui nesse período. E uma das coisas mais graves que estava acontecendo aqui nesse período, que com certeza estava contribuindo muito para essa palavra do Senhor ser algo raro ali, é que Eli tinha 2 filhos, e eles, como pai, eram sacerdotes. E no trabalho que eles realizavam ali no tabernáculo, quando os fiéis, quando os israelitas vinham ali fazer seus sacrifícios, vinham prestar culto a Deus, o que os filhos de Eli estavam fazendo era uma coisa terrível. Eles estavam desrespeitando por completo os princípios de Deus. E mesmo estando à frente, mesmo sendo eles que tinham a responsabilidade maior de oferecer esse culto do ofertante, do israelita para com Deus,
o mau testemunho deles era uma coisa que contaminou toda a congregação. Então essas pessoas, com certeza, em vez de voltarem para suas casas edificadas, elas estavam voltando para suas casas extremamente decepcionadas e confusas, porque elas viram esse mau testemunho partindo da própria família do sumo sacerdote. Os próprios filhos, com a responsabilidade maior ali sacerdotal, estavam fazendo coisas terríveis, terríveis mesmo, tá certo? Então isso contribuiu para que a palavra do Senhor naqueles dias fosse algo raro, tá certo? Diz ainda esse versículo 1 que as visões não eram frequentes. Então uma das maneiras que Deus estava ali falando com o seu povo, uma das maneiras que Deus estava confirmando tudo que ele havia revelado na palavra, né, nas escrituras, sobretudo a lei de Moisés, né, essas visões que auxiliavam muito não eram frequentes. Né? Os profetas eram raríssimos. Então é um período muito difícil, muito complicado. Agora, eu pensando nisso, quando estava meditando nesses versículos, poderíamos achar alguma semelhança com o que vemos nos nossos dias hoje? Hoje a gente também vê que a palavra do Senhor, na sua essência, na sua perfeição, né? A palavra do Senhor, a doutrina realmente do Senhor, a doutrina de Cristo está sendo visto de uma maneira clara, objetiva, ou é raro a gente se deparar com essa realidade que precisa existir. Tá? Então, eu trazendo para os nossos dias, eu percebi que é interessante como temos uma dificuldade muito parecida. A palavra na sua essência, na sua perfeição, é muito rara nos nossos dias. Né? E o texto diz aqui no versículo 2, não é que Eli, então, ele foi, como de costume, se deitar. Uma pessoa já com uma certa idade, ele foi se deitar. E uma coisa que nos fala, o texto nos fala a respeito desse sumo sacerdote Eli, que os seus olhos já começaram a escurecer a ponto de não poder ver. Então esse homem está passando um processo complicado. Né? Ele, por conta da idade, ele agora começa a perder a visão. Ele não tem mais uma visão clara como ele tinha antes. Né? Eli agora está vendo de uma forma embaçada. Eli está vendo agora de uma maneira não clara, não clara. Eu, meditando nesses versículos, eu lembrei de uma passagem do Novo Testamento que eu acho significativo a gente ler juntos essa passagem e eu vou fazer uma aplicação. Tá? Aqui, essa questão da cegueira, essa questão de não enxergar claramente, é num sentido físico. Esse homem, com uma idade avançada, agora entra num contexto em que a visão dele não é mais perfeita, não é mais como antes. E no Novo Testamento, Jesus realizou uma cura que é interessante percebermos a forma como ele realizou essa cura. Ele preferiu fazer isso em duas etapas. Ele, de costume, bastava tocar em uma pessoa, bastava um simples gesto, ele já curava, ele já realizava a cura daquela pessoa. Mas nesse caso específico que nós vamos ler, está lá em Marcos 8, né? Jesus precisou tocar duas vezes nessa pessoa, nesse cego, para que ele pudesse de fato ver, enxergar claramente. Tá? Eu vou tentar fazer uma aplicação aqui, né, desse episódio com Jesus com relação a Eli, esse sumo sacerdote ali que viveu na época de Samuel, tá certo? Vamos ler essa passagem e considerar algumas coisas. Olha lá, está em Marcos 8, versículo 22. Né? Então diz o seguinte esse texto. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse.
Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. É bem interessante o que aconteceu aqui. Esse homem é um cego, né? E Jesus lhe toca a primeira vez e pergunta: estás vendo, né? E ele diz: olha, está tudo embaçado, eu vejo homens como se fosse árvore. Ou seja, ele estava numa situação até um pouco melhor do que no começo, com a cegueira total, mas ainda está muito embaçado, ainda ele não consegue ver com perfeição, né? E Jesus, então, faz o seguinte: ele toca pela segunda vez, e dessa segunda vez esse homem passou a ver com perfeição, né? Então esse é o episódio que se deu ali na época de Jesus. Agora, como nós estamos falando de Eli, e eu estou tentando fazer uma aplicação aqui, certo? É o seguinte: existe uma visão comprometida, não se vê com clareza, não se consegue, ele não consegue mais enxergar as coisas, certo? Como antes. E era necessário, então, que ele pudesse ver as coisas com clareza, ver as coisas da maneira perfeita. Mas é triste que neste caso aqui do Antigo Testamento, de Eli, não foi possível. Não porque Deus não quisesse, como no caso do cego, na época de Jesus, não que Deus não quisesse tocar-lhe a segunda vez, para que ele visse com perfeição. Deus estava realmente disposto a ver isso na vida de Eli. Não no sentido físico, porque ele já era idoso, era uma cegueira, era um comprometimento na visão praticamente normal pela idade que ele tinha. Mas espiritualmente falando, na época de Eli, como eu falei para vocês, a palavra era rara. Não tinha mais aquele zelo, aquele amor pela verdade da palavra de Deus. E isso, espiritualmente falando, constitui uma cegueira. Isso é ver embaçado, é ver como árvores, é não conseguir enxergar com nitidez o que é o certo, o que é verdadeiro. Então, nesse sentido, Deus queria resolver o problema na época de Eli. Queria fazer com que a sua palavra, em vez de ser rara, fosse uma coisa comum. Mas isso não aconteceu. Isso veio acontecer depois, quando Samuel, esse jovenzinho, cresceu, amadureceu, e aí ele conseguiu, de uma certa forma, fazer com que essa palavra fosse mais clara. As pessoas vissem com mais clareza na sua época. Mas na época de Eli isso não aconteceu. Agora, existia uma escuridão, espiritualmente falando. E eu acabei de citar, um dos principais motivos era o testemunho dos filhos de Eli. O quanto eles estavam comprometendo as coisas de Deus, quando eles estavam à frente do povo, ali no tabernáculo, no culto que as pessoas estavam prestando a Deus, e eles com a postura tão errada, tão fora dos padrões de Deus. É coisa terrível. Mas sabe qual a diferença desses dois episódios? Na época de Jesus, o cego recebendo o segundo toque, vendo com perfeição, e nessa época de Eli, Deus não podendo tocar-lhe pela segunda vez, porque infelizmente Eli, ele preferiu não receber esse segundo toque. E isso aconteceu porque ele sabia perfeitamente da postura dos filhos. Quando os filhos estavam diante do povo, prestes a oferecer o culto a Deus, fazendo sacrifícios ali, eles estavam pecando de uma maneira absurda e visível. De uma certa forma, o que eles estavam fazendo não era nada escondido, era às claras. E o problema é que Eli ficou sabendo disso e não teve a postura certa. E a postura certa, nesse episódio, envolveria ele como sumo sacerdote, de uma certa forma, tirar os filhos dessa incumbência e dessa responsabilidade. E ele não fez. O que aconteceu aqui é o episódio
de conivência, o episódio de cumplicidade, tá certo? Então, não foi possível tocar a segunda vez em Eli. Ele, de uma certa forma, não permitiu isso acontecer. Agora, lá no Novo Testamento, aquele cego permitiu, Jesus o tocou pela segunda vez e ele passou a ver claramente. Começou a ter a visão perfeita e enxergar da maneira certa. É interessante, são alguns pontos que a gente aplica, não é? No sentido espiritual, e eu acredito que tem que surtir algum efeito na nossa vida, né? Não podemos ver simplesmente como árvores. Deus quer que a gente veja com perfeição e Ele quer, como nos 2 episódios, tocar pela segunda vez para que isso aconteça. Vai depender da gente, tá certo? E aí no versículo 3 agora, no versículo 3, certo? O que acontece? Samuel vai se deitar também. Ele olha, vê o sumo sacerdote, vê Eli ali, né, indo se deitar, ele também faz a mesma coisa, né? E o texto diz aqui, né, que isso foi feito antes que a lâmpada apagasse, né? Então havia ali naquele tabernáculo, né, um candelabro e havia luzes que ficavam acesas ali. Mas num determinado momento essas luzes apagavam para que pudessem ser acesas no outro dia, né? E Samuel resolveu então, ele foi deitar antes que essa lâmpada se apagasse, né? E aí a gente pode até fazer uma aplicação novamente para as nossas vidas, né? Deus sempre vai vir em socorro antes da lâmpada se apagar por completo, tá certo? Então, nesse caso aqui, Deus veio ao auxílio, porque ele falou com Samuel. E começou então a dar indícios para esse jovem de que ele ia fazer algo significativo para o seu povo através dele. Então, uma luz brilhou antes de se apagar por completo, né? Deus fez algo. E eu acredito que não vai ser diferente nas nossas vidas, né? Antes de qualquer episódio onde a luz do seu evangelho, a luz da sua vontade, do seu querer se apague por completo em nossas vidas, Deus vai prover um socorro, um meio. E é o que ele está fazendo nessa época de Samuel. Porque se você conhece a história, você sabe perfeitamente. Assim que esse jovem se deitou, o que aconteceu, né? E aí no versículo 4 a gente percebe o que Deus vai fazer, não é? O Senhor começa a falar com esse rapaz. O Senhor quer trazer um entendimento para esse rapaz. Ele é bem novo, mas era a pessoa que Deus poderia usar nesse momento crítico que o povo está passando. Então o Senhor começa a falar, o Senhor vai chamar-lhe, né, pelo nome. Então o Senhor chama Samuel, Samuel. E ele respondeu. Interessante que o versículo 4 diz que ele respondeu: eis-me aqui. Não é? Mas ele falou com quem, Samuel? Ele falou com Deus, com o Senhor ou com outra pessoa? Vamos ler então mais um pouco dos versículos. Vamos ler do 5 até o versículo 8 agora. Do 5 ao 8. Diz o seguinte: correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Toma a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Então percebe? Quando Samuel diz aqui: eis-me aqui, ele não disse para o Senhor, ele disse isso foi até Eli e disse isso para Eli, né? Ele corre até o sumo sacerdote e fala: olha, o que o Senhor quer? Eis-me aqui, não é? E fala: pois tu me chamaste. É interessante isso. Esse jovem, ele não consegue discernir a voz do Senhor. Ele não consegue entender
que era o Senhor lhe chamando naquele momento especial, né? É interessante. Ele é novo, é um rapaz, um rapazinho. O Senhor lhe fala diretamente. E ele, confuso, então, vai até Eli, porque ele não consegue discernir a voz do Senhor. Sabe uma coisa interessante? Ser novo, ter esse vigor, né, novo, tem muitas vantagens mesmo. E tem uma passagem no Novo Testamento, em 1 João 2, que tenta passar isso. O apóstolo João tenta passar as vantagens, os privilégios de ser novo, de ter esse vigor, essa força. Vamos olhar esse versículo ali no Novo Testamento. Está em 1 João 2, tá certo? Do 12 em diante. Diz assim, ó, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, o que está acontecendo aqui? Não é? João deixa bem claro que as vantagens de ser jovens é algo tremendo. Então, quando ele fala no versículo 13, finalzinho do versículo, jovens eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Né? Depois ele fala aqui no versículo 14, não é? Jovens eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Então, veja bem, a palavra do Senhor permanece no jovem. E Samuel aqui mostra essas características. Rapazinho e ainda, mas já com aquele vigor, com aquela iniciativa. É uma vantagem, é algo extremamente positivo isso. Mas sabe o problema? Sabe qual é a dificuldade dos mais jovens? Falta a experiência, falta o discernimento. Infelizmente, essa falta de experiência de vida, essa falta de discernimento é algo que acaba comprometendo muito, muitas vezes. Não é? Percebe aqui, o Senhor está falando diretamente com ele, mas ele, enganado, corre para Eli. Ele não consegue entender, ele não conseguiu diferenciar a voz de um e a voz de outro. Por quê? Falta discernimento, falta experiência, tá certo? Tem uma passagem em Romanos que ajuda a gente a entender isso. Vamos lá para Romanos? Olha lá, Romanos capítulo 5, do 1 em diante. Diz assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, olha só que interessante a sequência aqui que nos é dito. Não é? Deixa eu ver aqui. Certo. Tá bom? Então, veja bem o que está sendo dito aqui. Não é? Perseverança produz experiência. Né? Tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Você percebe aqui que é uma sequência. Não é? Uma coisa está contribuindo para a chegada da outra. Né? Então, jovens, muitas vezes, apesar do vigor, apesar de toda a vontade que tem, ainda falta-lhe essa experiência, falta esse discernimento, né? Porque é uma sequência, isso vem com o tempo, isso vem com a vivência, isso vem com as experiências que a pessoa vai adquirindo ao longo dos anos, tá certo? E Samuel, então, não é diferente, ele não foge à regra. Jovem ainda, mas faltando-lhe esse discernimento, é por isso que, por vezes consecutivas, ele não entende que é o Senhor que está lhe falando naquele momento. Né? E aí você vem para o Novo Testamento, quando Deus fala sobre as características dos líderes,
né, os pastores, os presbíteros da igreja, né, você percebe perfeitamente se tratar de uma pessoa madura, experiente, né, testado mais do que nunca ali pela sua própria família, relacionamento com esposa, filhos, né, convertidos. Então tudo isso vai definir. Então é necessário muita maturidade e experiência para ser uma das pessoas que estará liderando, né, o povo de Deus nos nossos dias. Então você vê a importância dessa maturidade e dessa experiência de vida. Não é? Então falta isso. Infelizmente, falta isso ainda nos jovens. E é necessário se ter paciência, é necessário esperar o tempo certo para que isso vá acontecendo. Samuel parece que entendeu isso e foi um brilhante líder religioso depois de anos, mas aqui dá para perceber perfeitamente as limitações que ele possuía. E aí Eli, quando Samuel chega e diz, ó, eis-me aqui, o Senhor me chamou, ele diz, olha, não foi eu que te chamei, né? Vai deitar novamente, pede para que ele se deitasse, para que ele fosse ali dormir novamente. Né? Essa foi a postura de Eli. Deixa eu ver, versículo 6 agora, né? Vai repetir o fato, né? E novamente, isto vai acontecer porque Samuel ainda não conhecia o Senhor. O texto diz que ele ainda não tinha essa intimidade com o Senhor. Conhecer no sentido de saber o que as escrituras falavam de Deus e tudo mais, já que ele desde pequenininho está no tabernáculo com Eli, ele sabia. Mas a ideia de não conhecer o Senhor aqui está mais relacionado à intimidade. Ele não tinha intimidade, ele não sabia diferenciar de fato ali qual que era a plena vontade do Senhor. Né? E novamente, isto está se dando nesse caso por causa da falta de experiência e falta de maturidade desse rapazinho, certo? A palavra, diz o texto no versículo 7, a palavra ainda não lhe tinha sido manifesta. Né? A palavra de Deus ainda não estava surtindo a diferença na vida desse rapaz. Né? Ele não tinha experiência o suficiente do quanto a palavra de Deus era verdadeira, do quanto a palavra de Deus era eficaz, do quanto a palavra de Deus era completa. Tá bom? É nesse sentido que temos que entender esses versículos. Né? Novamente, faltava experiência e maturidade para esse jovem. E versículo 8, pela terceira vez o Senhor lhe chama. Né? Então, pela terceira vez o Senhor vai lhe chamar, e dessa vez, Eli, aquele sumo sacerdote, cúmplice, conivente com o erro dos filhos, né? Mas por um lado, assumindo a responsabilidade maior e, de uma certa forma, fazendo com zelo. A característica da vida de Eli é que foi uma pessoa zelosa. Ele quis acertar, mas diante de alguns desafios que surgiram na vida dele, ele recuou. Ele não conseguiu ter a postura certa. Né? Mas é ele aqui que está sendo a ferramenta de Deus para ajudar esse jovem. Esse jovem, Samuel, precisava ter uma experiência especial com Deus. E Eli é a figura que Deus vai usar. Mesmo no jugo de conivência, cumplicidade, mesmo numa situação em que ele deixou a desejar, mas ainda, aos olhos de Deus, é a pessoa que seria mais indicada para poder iniciar algo de significativo no povo de Deus, através de Samuel. Foi para Samuel, foi para Eli que Samuel foi levado pela mãe. Foi os primeiros anos de vida desse rapaz, muito significativo para ele, foi ao lado de Eli. Então é muito interessante, eu vou tentar mostrar agora, daqui para frente, nesses versículos, de que Deus tem as suas formas e os seus meios de agir. E mesmo que esse sacerdote deixou a desejar, ainda era ele a pessoa escolhida, definida por Deus para fazer alguma diferença que era necessário num período crítico, num período muito delicado, em que a palavra do Senhor era rara, não existia praticamente profetas tendo liberdade de agir. Os filhos de Eli estavam comprometendo, não só os filhos de Eli, o povo, de uma certa forma, né, estava relapso. Né? Então, o período aqui é extremamente negativo.
né? E era necessário Deus fazer algo e ele quer fazer por meio de Samuel, e Eli então está sendo a ferramenta de Deus. E aí pela terceira vez Eli percebeu, falou, não é normal alguém lhe chamar e ele vir até mim. Então ele já percebeu, você vê, ele teve a maturidade, a experiência, o que faltava em Samuel. Ele percebeu que se tratava do Senhor, então ele iria providenciar um meio de ajudar esse rapaz. E o que ele faz? Né? Ele pede então para Samuel voltar-se e deitar. E quando ele ouvisse essa voz, de novo, né, ele deveria dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso está no versículo 9, certo? Fala, porque o teu servo ouve. Essa foi a orientação de Eli para esse jovem. E vai acontecer exatamente como Eli dissera. Né? Você vê, esse homem ele sabia perfeitamente que Deus queria algo por meio desse jovem e ele falou com convicção: responda, olha, fala que o teu servo ouve. Né? Acontece exatamente como ele prediz. Versículo 10, né? A gente vê então veio o Senhor a Eli, então veio o Senhor, e ali esteve, chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Samuel segue o conselho de Eli e as coisas aconteceram exatamente como esse sacerdote disse. Um ponto aqui interessante é que é verdade que esse sacerdote, esse sumo sacerdote, estava falhando feio com relação aos filhos, como eu tenho citado aqui. Né? Ele estava falhando feio. Isso está lá no versículo 13. Versículo 13 diz o seguinte: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Então, já comentei aqui, ele falhou feio nesse sentido, mas é a ele que o Senhor usa para ajudar esse jovem. É a esse sacerdote que o Senhor vai usar para ajudar Samuel desses primeiros passos espirituais, onde ele precisava dessa intimidade, começar a adquirir experiência e maturidade. Eli foi a ferramenta de Deus. Agora, interessante, porque a mãe desse jovem, quando estava desesperada, precisando muito de consolo e de uma ajuda, de uma palavra de encorajamento, novamente, sabe quem foi a ferramenta de Deus para ajudar Ana, a mãe de Samuel, no momento crítico, antes dela ter dado a luz a Samuel? Foi Eli. Foi Eli. Ele foi o homem usado por Deus. Chegou até de uma forma um pouco comprometedora. A mulher estava agoniada, ela estava chorando, ela estava muito entristecida. E de início ele até confundiu ela com uma mulher embriagada. As primeiras palavras dele é isso: por que você está nessa vida, por que você está permitindo isso na sua vida, porque confundiu a mãe de Samuel com uma mulher embriagada. E ela explica que não era embriaguez, ela explica que era o desespero da alma dela. Ela queria muito ter um filho. E aí Deus usa Eli para que ela recebesse o encorajamento necessário, e ele diz que ela voltasse para sua casa, que no retorno dela ela teria essa grande bênção na vida dela. Então veja bem, o que a gente pode aprender de lições como essa? A gente pode aprender que Deus ele usa as pessoas de uma forma muito especial. Nós estamos falando de um sacerdote que, claro, deixou a desejar, que, claro, poderia ter feito diferente, não fez, né? Ele deveria ter tido a postura diferente. E consequências vieram sobre a vida dele, sobre a vida da família dele. Isso é fato. Mas nós precisamos entender que num momento crítico, onde Deus precisa usar alguém para realmente fazer a sua vontade se cumprir, foi a Eli que Deus usou. Então nós precisamos discernir as coisas da seguinte maneira: Deus usa quem ele achar mais adequado. E muitas vezes nós não podemos julgar por falhas que A ou B cometeu, ou no passado, ou de uma certa forma ainda, talvez esteja sendo conivente, cúmplice, que de repente Deus não possa falar
usar essa pessoa para nos admoestar ou para nos ensinar alguma lição. Porque a tendência é simplesmente ignorar uma pessoa que, de uma certa forma, falhou ou tem falhado. Cuidado com isso. Porque muitas vezes nós acabamos perdendo ricas oportunidades de aprendizado, de admoestação, de chacoalhão. Às vezes uma pessoa pode chegar e vir com a palavra forte que vai te chacoalhar e fazer você despertar, acordar para a realidade. Mas pela vida dessa pessoa, você ignora. Você tem que fazer uma diferença entre a pessoa e a palavra que sai da boca dela. Se a palavra que sai da boca dela for verdadeira, tem respaldo bíblico, você deve dar a devida credibilidade. Eu não estou pedindo para você passar a mão na cabeça de quem insiste em ser cúmplice, conivente com o erro, ou mesmo ele está cometendo tal erro. Não é isso. Mas muito do que sai da boca das pessoas é verdadeiro. É a palavra de Deus. E temos que ser humildes o suficiente para sabermos que até em circunstâncias como essa, eu deveria dar a devida credibilidade, talvez não à pessoa, porque o testemunho dela deixa a desejar, mas a palavra do que sai da boca dela. É interessante. Com certeza tem lições aqui para a gente aprender. Tá bom? Obrigado e logo mais tem outros vídeos. Tá bom? Obrigado.